dia, Portugal. Bom dia, Brasil, se possível. Está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua lava-jato de roupa suja no Vivendas da Barra de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E nós vamos começar hoje, como dizia a RuPaul na época de Darien Lake, que ela dizia, vamos mergulhar nas águas límpidas de Darien Lake. Aqui nós vamos começar já chafurdando na lama turva do Manicômio Brasil S.A. desta semana, que está complexo. Mas vou começar com uma nota boa. Nós comentamos semana passada da decisão do STF de cassar a liminar que supostamente permitia a cura gay, entre várias aspas aqui. E agora é assim, real oficial. Ela foi publicada no Diário de Justiça do Brasil nesta última quarta-feira, dia 24 de abril. Ou seja, ipsis literis, a partir dessa última quarta-feira, quem tentar fazer tal de cura gay pode ser processado criminalmente. Palmas. Palmas para este momento. Glória. Finalmente. Obrigado, tia Carmen Lúcia. E obrigado ao CFP, que foi incansável, inclusive, nesse babado todo. Então, não pode fazer cura gay no Brasil, mores. Espalhem a notícia. Seguindo, então, para o Manicômio Brasil S.A., de fato, nossa primeira notícia ruim do dia vem de Feira de Santana, na Bahia. Eu adorei a primeira notícia de muitas ruins que vem a seguir. É tipo Worms, a primeira de muitas. Um vereador da cidade de Feira de Santana quer proibir, através de um projeto de lei municipal, cerimônias de casamentos coletivos LGBTs naquela cidade. O Edivaldo Lima, do MDB, foi discutida primeiramente na última segunda-feira, dia 20 de abril, em Feira de Santana. Continuou em pauta até a quarta-feira, dia 22 de abril. Entrou em votação em plenário na Câmara. E, para a surpresa de muitas pessoas, inclusive para a surpresa do movimento LGBT de Feira de Santana, a Câmara Municipal derrubou o projeto de lei que não vai poder ser apresentado novamente nessa legislatura. Olha só que maravilha. Infelizmente, de acordo com o funcionamento das casas legislativas do Brasil, um projeto de lei que é recusado tem um prazo de legislatura em que ele pode ser apresentado novamente, mas não nos mesmos termos, tem que ter texto modificado, justificativa de representação e tudo mais. Ou seja, se alguém quiser perder o seu tempo e o dinheiro público em apresentar isso de novo, eles vão poder fazer. Só que vai demorar um belo tempo, ou seja, a legislatura toda. E para que fique registrado, os vereadores de Feira de Santana que votaram a favor do projeto, mas foram derrotados mesmo assim, foram o Cadmel Pereira, do DEM, o Isaías de Diogo, do MDB, o Eli Ribeiro, do Republicanos, e o Edivaldo Lima, o autor do projeto, também do MDB. E teve uma galerinha ali que se absteve da votação. O Luiz da Feira, do PROS, eu não faço ideia de que partido é esse. É um desses novos que estão tentando fugir do nome que começa com partido. Eu vou montar um partido também. Vai chamar Chu. Só que não pode chamar partido, não esquece. É verdade. O Zé Filé, do PSD. Ok. O Lulinha, do Democratas. Oi. E o Zé Curuca, do DEM. Olha só. Zé Curuca. Do DEM. Agora eu pergunto pra vocês. Se eu não tivesse falado o nome dos partidos, eu não estaria descrevendo o elenco de um programa humorístico do SBT? Sim ou não? Sim. Muito bem. Feira de Santana, então, vai poder continuar a realizar cerimônias coletivas de casamentos LGBTs só depois da pandemia, tá, amores? Por enquanto, infelizmente, realmente não vai rolar. Vamos, então, adentrar aqui a parte principal do Manicômio Brasil S.A., com o bafo, o babado, Tiro e confusão. a fechação, a arrancação de peruca, a troca de tiros entre o marreco Sérgio Moro e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Também conhecido como excrementíssimo. Que tá cada dia mais excrementíssimo, inclusive. Desde a última quarta-feira, esse dia abençoado, dia 22 de abril, que supostamente deveria ser... Quem lembra que nós falávamos disso na escola, que era o descobrimento do Brasil? Pois é. É verdade, foi dia 22 de abril, né? 520 anos dessa merda.
Dizem, né, que foi 22 de abril. Depois dos 500 anos, ninguém nunca mais falou no assunto. Não sei se vocês estão... Eu só lembro da nota de R$10 de plástico. Sim, Quem lembra? Quem viveu, Gabi? eu achava muito bonita, mas ela era totalmente errada em termos práticos, né? Sim. Eu não lembro dessa nota. Era uma nota de plástico que tinha um pedaço que era até transparente com uma estrela De assim quantos vermelha. reais era? R$10. Nossa, gente. R$10. Que tinha uma ilustração do Pedro Álvares Cabral. Sim, tá cheio de R$10 na carteira dele. Enfim, nesse dia 22 de abril, abençoado da semana passada, começaram a circular o que, primeiramente, eram boatos, mas vindos de fontes internas e tomando aí veículos jornalísticos como difusores, de que Moro estava prestes a sair do governo Bolsonaro. Num primeiro momento, era só essa informação, ele estava prestes a sair. E aí a especulação começou, mas ele vai ser saído ou ele vai sair? Na quinta-feira, o boato evoluiu para informação de que Moro estava a preparar a sua declaração de demissão, ou seja, ele próprio é que ia sair do governo Bolsonaro. A quinta-feira, inclusive, foi marcada no Twitter, principalmente, que é onde estão ali as comunicações rápidas entre os blogueiros de direita, blogueiros de esquerda e políticos eleitos, inclusive, e o próprio Sérgio Moro e o próprio Jair Bolsonaro. Então, na quinta-feira foi um dia inteiro de diz que me diz que não diz, que é verdade, é mentira, é verdade, é mentira, é verdade, é mentira. Na sexta-feira de manhã, dia 24 de abril, Moro convocou uma coletiva de imprensa para declarar que sim, ele estava sim se demitindo do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Mas, mores, vocês juraram que ele simplesmente ia chegar? Pra mim deu, galera, beijos? É claro que não. Moro fez uma série de acusações, como eu posso dizer, abrandadas, talvez. Eu digo isso por quê? Porque ele não chamou nenhuma das contravenções, para não dizer crimes federais, praticados pelo presidente. Ele simplesmente se ateve a declarar alguns fatos e narrar alguns acontecimentos internos do governo Bolsonaro, que inclusive datam desde a campanha de Jair Bolsonaro, quando o Moro foi convidado por ele para ser o seu ministro da Justiça, caso ele fosse eleito. O nosso foco aqui vai ser no ponto central do bafo todo, que é o seguinte: a tentativa de Bolsonaro de intervir pessoalmente no comando da Polícia Federal para que o seu filho, que eu nunca sei se é 01, 02, 03, 04, 05. Eu chamo de Zezinho, Luizinho e Huguinho. Huguinho, Zezinho e Luizinho. Mas qual é qual, Telo? Podia ser os três patetas também, mas o problema é que as pessoas responsáveis pelos três patetas eram pessoas extremamente inteligentes, então Pois acho é. que não cabe. Eu sei que é 01, 02, 03 e eu sei os nomes, mas eu não sei a ordem. E não faço questão de saber. Eu sei que é Flávio, Eduardo e Carlos, Carlos, isso. que é o Carluxo. Mas eu chamo de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Muito bem, um desses três que, se você parar pra pensar, não faz muita diferença diferenciá-los, porque afinal todos eles cometem basicamente os mesmos crimes. Gente, eu tô tendo vários acessos de riso, porque tudo isso é extremamente surreal. Vamos lá. Mas eu acho que é o Flávio, viu? É o Flávio que tá sendo É. investigado pela questão do Acho que desvio é. de dinheiro público e tal. Muito bem, então para livrar o Flávio, já definimos, vamos dizer que é o Flávio. Para livrar o Flávio, então, de uma investigação iminente que tá ali baforando no cangote dele e que ele já tentou recorrer várias vezes que acontecesse, ou seja, ele já tentou impedir que a investigação de fato aconteça, chegando a instâncias altas da Polícia Federal, e é por isso que Bolsonaro queria trocar pessoalmente o comando da Polícia Federal, justamente para proteger o seu próprio rabo e o rabo dos seus próprios filhos. Segundo Moro, essa foi a gota d'água para que ele se desse conta de que ele não poderia mais fazer parte disto tudo. O que é irônico, considerando todo o histórico de Sérgio Moro, que quem quiser conhecer é só procurar por Vaza Jato,
Pode começar pelo The Intercept, mas a Vaza Jato acabou virando aí uma grandíssima série de reportagens multiveículos. Então ela teve participação de outros jornais, outros jornalistas, além do Intercept. Mas além do Intercept você vê. Basicamente envolve o Moro querendo fazer a mesma coisa que ele acusou o Bolsonaro de fazer. Só que no âmbito, especificamente, das esferas da justiça e não da Polícia Federal. Tomando isso, então, como nosso foco aqui, é o seguinte. Moro ficou puto porque Bolsonaro queria intervir no comando da Polícia Federal. Mas isso não foi o começo da história toda. Uma das informações extremamente relevantes mencionadas por Sérgio Moro é que Bolsonaro queria também mexer pessoalmente na pessoa que seria, no caso, dentro da Polícia Federal, não exatamente no comando da polícia, mas dentro da Polícia Federal, o comandante da investigação sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson. Moro disse que, na ocasião, eles acabaram não tendo que fazer nenhum tipo de intervenção nesse momento. Moro, inclusive, no seu discurso, faz questão de reiterar que ele era contra essa mudança desde o começo, pois não havia justificativa plausível para esta mudança. Mas o próprio investigador-chefe da investigação na ocasião acabou por preferir sair do caso, inclusive nós noticiamos aqui no Notícias Quebrando isso anteriormente, por motivos pessoais. Que até hoje não sabemos se é doença, se é medo pela própria vida, que foi uma das questões levantadas à época. Enfim, não sabemos, mas isso de fato aconteceu. E ele foi substituído por outro investigador, não por uma pessoa escolhida por Bolsonaro. Realmente ele foi escolhido de acordo com as regras internas da PF. Então, isso aconteceu. Por causa dessa questão e dessa menção ao caso Marielle, feita inclusive muito en passant, considerando o contexto do discurso todo do Moro, 5 horas depois da coletiva do Moro, Bolsonaro convocou uma entrevista coletiva em que ele, primeiramente, vamos falar da realidade corrente? Ele descumpriu todas as normas de recomendação da OMS, que estão a ser também divulgadas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, e fez sim uma aglomeração de mais de 15 pessoas num espaço em que não havia distância de 2 metros entre estas pessoas. Vamos começar com isso. Não que ele não estivesse fazendo isso praticamente diariamente desde março, né? Sim, de fato, mas essa foi a primeira vez que um evento de caráter oficial do governo do Brasil claramente e explicitamente, ostensivamente, descumpriu essa regra. Mesmo porque, na última coletiva do Bolsonaro, já referente à situação do Covid-19, feita em caráter oficial, eles estavam numa sala, separados, sim, por 1,5 metro, 2 metros aí com distância, e todos estavam de máscara. Vocês lembram disso? Inclusive, foi na ocasião em que ele foi um pouquinho para trás, deu uma tossidinha e voltou. Vocês lembram disso? Aham. Exato. Muito bem. Nessa coletiva, em que Bolsonaro basicamente obrigou toda a sua bancada ministerial a comparecer. Se eu não me engano, a única ausente foi a Regina Duarte, porque ela não estava em Brasília, estava no Rio de Janeiro. Ela estava com medo. Em que somente um dos ministros estava tentando minimamente cumprir as regras de recomendação de saúde. Este era Paulo Guedes, que estava sem sapato e usando uma máscara. Além disso, é notável que ele estava mais distanciado de todo mundo que os outros. Inclusive, ele é muito fácil de achar na foto, porque ele tá meio que descolado da multidão ali. Ele não tava sem sapato, era só um sapato feio mesmo, um mocassim velho, mas ele tava de sapato. Enfim, mas ele tava de máscara. Isso já é um grandíssimo avanço. E ele era o único de máscara. Piadas à parte, porque disseram que Paulo Guedes estava de máscara, não é nem pela questão do Covid, mas é porque para ninguém reconhecê-lo nas fotos no futuro deste momento, e também porque supostamente ele é a próxima pessoa a pedir para sair do governo Bolsonaro, a saber. Enfim, Bolsonaro começou a se defender, blá blá blá, shenanigans, rigor mortis,
Insira vários aliçaísmos aqui para resumir a situação. Falou que o 04 pegou todo mundo no condomínio, comeu o condomínio inteiro. Gente, aí vocês me perguntam, só esse destaque do Telo. O que é que tem a ver o cu com as calças? Pra onde foi, né? O mais impressionante que eu acho dessa coletiva de imprensa é, tipo, pra onde foi? Ele começou uma linha de raciocínio que não faz nenhum sentido e ele foi indo. O que eu não consigo compreender é como a essa altura do campeonato, passado quase 2 anos, ainda tem gente que bate no peito e fala, não, eu votei nesse cara e eu apoio ele sim. Pois é. A gente já teve quase, bom, sem considerar o histórico pré-eleições, né? Pelo menos do momento das eleições pra cá, a gente já tá aí com quase 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, de exemplos e de ações que mostram que realmente não faz sentido ele estar ali. Mas ainda tem gente apoiando. E a recorrência desses eventos e ações, né, Rodrigo, desses motivos, é diária. É diária, sim. Dava pra fazer um boletim de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, de alguma coisa que não justifique o fato dele estar ali, sabe? Mas não, imagina. Meu presidente, meu PR. Não, porque o PR... ele... Isso porque você nem tá citando os bolsonaristas que chamam ele de capitão, né? Sim. Como diria Whitney Houston, né? What a moment. What a moment. Mas, voltando ao nosso foco, Bolsonaro também fez menção ao caso Marielle. Mas, qual foi a questão aqui? E por que esse foi um dos maiores recibos passados, com CPF na nota, de Bolsonaro no seu discurso? Apesar de Moro ter citado o caso Marielle no seu discurso de demissão, a citação não fez parte, vamos dizer assim, do espectro acusatório do discurso do Moro. Mesmo porque a acusação que Moro fez foi extremamente pontual, que é a questão da troca do diretor da Polícia Federal, certo? Essa foi a acusação que o Moro fez para Bolsonaro. Todas as outras coisas que ele citou para fins de contexto e para dizer o porquê chegamos até aqui, certo? Situações. Ele não acusou o Bolsonaro de nada, no caso Marielle. Mas Bolsonaro, por outro lado, acusou-se a si mesmo no seu discurso. E o que ele fez? Ele completou o contexto estabelecido por Moro e deu mais informações sobre a situação de quando o investigador-chefe do caso Marielle saiu por motivos pessoais. E ele fez questão de reforçar, sabe-se lá por quê, porque nessa altura do discurso do Bolsonaro, ele já está a aparecer aí um daqueles vilões que fazem exposition, fazem exposição pro mocinho, no final dos filmes de super-heróis. Tipo, agora é o momento triunfal em que eu revelo o meu plano genial, em detalhes. Com a diferença de que Bolsonaro não tem eloquência, nem inteligência, nem, enfim, articulação para fazer nenhum tipo de discurso. At all. Basicamente, ele admitiu que sim, queria ter mudado o investigador-chefe do caso Marielle para proteger não só a sua família, mas, segundo ele, todos os moradores do Vivendas da Barra, que teriam as suas vidas muito prejudicadas caso o nome do condomínio ficasse associado ao caso Marielle. Por que será? Por que será? Por que será? Eu faço isso em quantos tons vocês quiserem. E por causa desta citação, em que Bolsonaro fez mais uma vez questão de deixar claro que, ele não acha que o caso Marielle merece a importância que o caso Marielle tem. Inclusive, essa foi outra das justificativas dele para dizer por que ele queria mudar o investigador, porque ele, segundo ele, estava a se dar mais importância do que esse caso merece. 2, ele reforçou um discurso que ele fez na outra semana em que disse que ele é a Constituição, e ele reafirmou a sua política genocida e autocrata, dizendo que não, porque a integridade da vida do presidente tem que ser levada em consideração, a despeito do povo. Porque o presidente é especial, porque o presidente é importante. De acordo com ele, o assassino dele está à solta e ninguém liga pra isso. Diz Bolsonaro vivo. O assassino dele ninguém procura, mas o da Marielle todo mundo sim. Marielle morta, Bolsonaro vivo falando isso. Eu acho que aí fica a explicação pra ele mesmo. Muito bem. Aí, depois disso, gente...
O importante disso tudo é que, obviamente, a família da Marielle reagiu a essas acusações, basicamente, né? Feita por Bolsonaro em relação a Marielle. Ele reafirmou suas várias posturas desde sempre. No caso, Marielle Anderson. E a Luiara, que é a filha da Marielle Franco, ela disse no Twitter que o Bolsonaro deve lavar a boca antes de falar o nome da mãe dela. Luiara, eu acho que não há lisoforme que boa soda cáustica no planeta que limpe a boca de Bolsonaro o suficiente para ele merecer falar o nome de Marielle. Enfim, até o fechamento desta edição, no sábado, dia 25 de abril, não temos mais desenvolvimentos nesse sentido. A questão é a seguinte: depois desse balaio todo de informações e farofa e toma lá da cá, o grande clamor de parte das pessoas na internet é de que agora não há desculpa, motivo, razão, justificativa para o STF deixar de fazer corpo mole para levar adiante as investigações em cima não apenas de Flávio Bolsonaro, mas também em cima de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que tem várias investigações aí estacionadas, envolvendo a tal da rachadinha, que nós descobrimos aí graças ao Intercept, que envolve desvio de dinheiro público para que milícias construíssem prédios sem licitação na cidade do Rio de Janeiro, para começar, tá, amores? E o tal do Laranjal do PSL, cadê o Queiroz, que ainda ninguém sabe, envolvendo Eduardo Bolsonaro. Então, gente, é basicamente isso. Nós temos evidências e provas e conversas e investigações que deveriam estar acontecendo de que o presidente e os seus 3 filhos mais velhos estão envolvidos num esquema gigantesco de corrupção e crime envolvendo milícias, desvio de dinheiro público e assassinatos, e o STF não pode mais fazer corpo mole para nada disso, a Polícia Federal não pode fazer corpo mole para nada disso, a imprensa não pode mais fazer corpo mole para nada disso. E o Senado e a Câmara também não. Inclusive, houve um boato que não se concretizou de que o Rodrigo Maia faria um pronunciamento na noite de ontem. Infelizmente, acabou que não aconteceu. Todo mundo está à espera que ele faça isso no começo dessa semana, ou seja, hoje, na segunda-feira, ao longo do dia. Estaremos no aguardo e muito ligadinhas para saber, então, como será o próximo episódio do Manicômio Brasil S.A. 2, As Panteras Detonando. Sim, e assim, é só um adendo também. Num inesperado turn of events, Moro está distribuindo prints e várias informações para Glenn Greenwald, do Intercept, sobre outras coisas. Ele já soltou algumas, o Intercept já soltou agora nesse sábado e nessa sexta, sobre a conversa, principalmente do Moro com a Carla Zampelli, oferecendo para ele, na cara dura, o STF, se ele ficasse. Então, assim, a coisa só vai aumentar, gente. Não estou a ver. Ué, mas não foi ele que reclamou quando vazaram as mensagens dele do Telegram? E ele, inclusive, queria prender o Glenn Greenwald por causa disso. E os hackers lá de Itacoaquecetuba, não lembro de onde é. De Araraquara. Araraquara. Os hackers russos de Araraquara. O Pavão Misterioso. Gente, é um grande teatro. Eu amo. É um grandíssimo de um teatro. Bertolt Brecht estaria orgulhoso nesse momento do Brasil. Eu sei que eu sou só aquela menina da vaia cearense agora. Eita! Eita! Queima Quengarau! Hey! Taca o pau, doido! Eu adorei no Jornal Nacional, quando eles estavam lendo as mensagens, que a resposta da Carla foi: não, se tem alguém no Brasil que não está à verba, é o senhor. Verba que, no caso, é provavelmente um erro de digitação. Mas que também faz muito sentido. Exato. Enfim, gente, como eu diria, né, prezada. Quero ver pegando fogo. E vamos deixar isso bem claro. Não é só porque Moro fez isso e tentou sair aí como pela minha integridade profissional eu saio desse governo, que a gente vai acreditar nessa parte da história, tá, amores? Ah, sim. Ele também continua sendo um criminoso, um corrupto, um grandíssimo bandido de colarinho branco. Exato. Lembrem-se sempre que quando o navio tá afundando, os primeiros a saber são os ratos. E assim termina
Manicômio Brasil S.A. desta semana. Vamos seguir agora então com notícias internacionais. Então aí, por conta do que a gente está vivendo com a Covid-19, e como bem disse o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, já esperado e compreensível, a parada LGBT de Nova York, que é uma das maiores do mundo, está oficialmente cancelada, assim como todos os outros grandes eventos públicos que aconteceriam na cidade no mês de junho. E como a gente mencionou num Notícias Quebrando aí de algumas semanas atrás, depois que a parada de São Francisco e de outras cidades foram canceladas também, eventos que aconteceriam agora aí por volta de abril, maio, etc., a Interpride e a European Pride Organizers Association anunciaram um evento mundial virtual de 24 horas em 27 de junho. É o que teremos também aqui, porque a parada LGBT de São Paulo também teve aí sua data adiada inicialmente para novembro. Né? Vamos ver se vai acontecer ou não. Só o tempo dirá. Vale mencionar que essa teria sido a parada de Nova York de número 50. É verdade. Afinal, a primeira parada de Nova York foi feita justamente para lembrar a revolta de Stonewall um ano depois. Stonewall fez 50 anos ano passado, então essa seria os 50 anos da parada LGBT de Nova York. Muito triste, mas não tem problema. Ano que vem a gente comemora. Compreensível. Exato. Sim. A gente pode comemorar esse ano na internet também. Exato. Assistindo o online, né? A gente comemora todo mundo junto virtualmente no dia 27, né? Que é quando acontece esse evento online mundial, que é justamente aí na virada do dia 27 para o dia 28, que é justamente o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. E um outro tópico que a gente tem discutido bastante também aqui é sobre leis de doação de sangue. A Austrália está num processo aí de relaxar as suas leis sobre doação de sangue após esse momento aí de pandemia do coronavírus. Então, homens gays, bissexuais e outras pessoas que se encaixem aí na denominação homens que fazem sexo com outros homens precisariam ser celibatários apenas por 3 meses, em vez dos atuais 12 meses, como rege a lei. Cada estado vai então considerar aí essa moção, que pode virar lei até o final desse ano. Mas a lei continua excluindo pessoas que tomam PrEP, por exemplo. Uma declaração do Lifeblood, que é um serviço de doação de sangue da Cruz Vermelha da Austrália, disse o seguinte, abre aspas, as políticas de adiamento são revisadas regularmente e são sustentadas pelas evidências clínicas e científicas mais atualizadas, para que a Austrália mantenha um dos suprimentos de sangue mais seguros do mundo. Quando saiu essa notícia, o pessoal da GLAAD tweetou, dizendo, vitória, momento muito importante, mas precisamos ficar de olho para que isso realmente não seja só isso, né? Que seja realmente só o início de uma transformação muito maior. E é justamente nesse ponto que os defensores LGBT+, estão batendo forte, porque, segundo eles, esse período de adiamento ele não é suficiente. Isso é só uma vitrine, como eles descreveram, para as pessoas ficarem bem na fita. E o porta-voz da Just Equal, o Rodney Croom, mencionou que essa nova regra não vai aumentar significativamente a quantidade de sangue disponível porque as pessoas estão em quarentena. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, em um momento de crise em que a escassez de sangue está se aproximando, é vital que todos os australianos que não correm o risco de transmitir doenças transmitidas pelo sangue possam doar, incluindo aqueles gays que não estão em risco, fecha aspas. Gays aqui é um pouco restritivo, mas ok. Acho que a gente entendeu o que ele quis dizer. Sim. Então vamos acompanhar aí se a gente vai ter mais notícias relacionadas a isso, porque isso ainda é um projeto em votação, tudo mais, mas que já está recebendo bastante críticas aí, bastante cabíveis, inclusive. Sim. Gente, só uma notinha. Talvez vocês estejam ouvindo um barulho de fundo aí na minha fala do Rodrigo. É porque a RuPaul tá fazendo fracking aqui do lado de casa. É verdade. Então tá rolando um barulhinho, mas enfim.
Continuando aqui na nossa coluna internacional, agora a gente vai lá para a Rússia, onde o Levada Center, que é um centro sobre população, que faz estudos estatísticos sobre a população da Rússia, realizou nesse último fevereiro uma pesquisa com cerca de 1.614 adultos, onde eles perguntavam para eles algumas coisas, falavam sobre alguns grupos de pessoas, e as pessoas tinham a opção de escolher o que o governo deveria fazer com esse grupo de pessoas. Entre as opções estavam eliminar, isolar, ajudar, deixar em paz ou não sei. Já começa bem errada a pesquisa, mas enfim. Eu amo porque é uma lista de opções de ações de RPG, né? Exato, exatamente. Bom, o que acontece é que 18% das pessoas que responderam essa pesquisa responderam que eles acham que as pessoas LGBT deveriam ser eliminadas. E esse número de 18% parece ser pouco, porém ele é maior do que pessoas sem casa, pessoas com HIV, alcoólatras, pessoas descapacitadas, viciados em droga, trabalhadores do sexo e feministas. Que? Pois é. Que é a minha sensação lendo essa notícia também. As únicas pessoas que os russos dizem que eles querem eliminar mais do que pessoas LGBT são pessoas com ideologias extremas. Nesse grupo estão incluídos terroristas, molestadores de crianças, assassinos, radicais, isso entre aspas, porque eu acho que é a coisa mais ampla possível, e membros de cultos. Além desses 18% que responderam que eliminariam as pessoas LGBT, outros 32% disseram que eles deveriam ser isolados da sociedade e 9% disseram que eles deveriam ser ajudados, né? A palavra em inglês é assist. Só que isso é um pouco amplo, porque assim, assist pode ser levar a pessoa para um centro de concentração e fazer terapia gay à base de choque nela. Assistir é uma coisa meio ampla, né? Mas enfim. De acordo com o Instituto Levada também, 35% das pessoas disseram que pessoas LGBT deveriam ser eliminadas em 1989. Jesus. E o número diminuiu para 15% em 1999, 10 anos depois. E desde então, o número fica aí nessa volta de 20%. Curiosamente, um grupo que normalmente é muito ligado a nós, pessoas LGBTs, que é o grupo de pessoas que vivem com HIV, diminuiu consideravelmente a quantidade de pessoas que dizem que eles deveriam ser eliminados. Eles foram de 14% em 1989, o que eu me surpreendi, porque em 89 a epidemia estava num auge muito grande e só 14% das pessoas disseram que essas pessoas deveriam ser eliminadas, e caiu para 2% agora em 2020. Então teve uma queda bem grande. Mas assim, eu acho que é bom a gente lembrar sempre que a Rússia funciona de uma forma um pouco diferente, né? Lá, teoricamente, não é crime ser LGBT, porém é crime fazer propaganda LGBT. Eu não sei muito bem como funciona isso, né? Do tipo, você pode ser, só não pode fazer. Porque fazer é um absurdo. Mas se você quiser ser, pode ser. No seu cantinho. Mas enfim, essa aí é a pesquisa do Levada Center. A gente fica um pouco chocado, mas né, vamos tentar levar, eu acho. Eu fico chocado com os termos que foram apresentados para as pessoas e que elas escolheram. Não me surpreende o resultado da pesquisa. Entendo o que você diz. Mas eu acho muito louco que um instituto de pesquisa chegue para as pessoas e fale: olá, o que você quer fazer com mendigos? Eliminar. Sabe, tipo, oi? É um pouco estranho, mas enfim, Rússia. É desumanizante. Bastante. Ponto, né? Nossa, sim. Bom, agora a gente continuando na Europa, aliás, a gente saindo da Europa e indo para o Reino Unido, a Liz Truss, que é atualmente a ministra da Mulher e Igualdades do Reino Unido, ou seja, ela é tipo a Damares do Reino Unido, também uma pessoa do Partido Conservador, disse que ela quer proteger crianças transgênero de passar por cirurgias de reafirmação sexual antes de terem 18 anos, porque isso poderia ser terrível para elas e ela não quer que essas pessoas tenham que fazer decisões irreversíveis. O lance começou no seguinte:
A Liz Truss disse que ela queria proteger todas as crianças menores de 18 anos que sofram alguma disforia de gênero. E ela entende que, de acordo com o Gender Recognition Act, que atualmente está ativo no Reino Unido, qualquer pessoa trans que apresente qualquer traço possível de disforia de gênero, teoricamente já poderia fazer essa cirurgia, e ela acha isso um absurdo e tal. Porém, o lance é o seguinte, assim como em basicamente qualquer lugar do mundo, esse ato diz que se uma pessoa apresenta qualquer um desses traços de disforia, ela é levada a especialistas da área médica, então você vai ter contato com urologistas, você vai ter contato com ginecologistas, também endocrinologistas e psicólogos e psiquiatras. E esse processo todo demora no mínimo 2 anos. Então isso já cai um pouco o que ela disse, do tipo, a pessoa pode fazer o negócio de qualquer jeito. E assim, pessoas com menos de 18 anos só podem começar esse processo e passar por todo esse processo com o consenso dos pais. E, normalmente, como isso demora, né, no mínimo 2 anos, é muito comum que, se isso aconteça com menos de 18 anos, seja com adolescentes entre 16 e 17 anos. Então, não é muito bem o que ela disse, que crianças estão passando por cirurgias que são impossíveis de se reverter. E outra coisa, né? Tipo, normalmente os próprios pais são recomendados pelos médicos desse processo todo a esperarem a pessoa fazer 18 anos para qualquer tipo de intervenção cirúrgica, inclusive não apenas transgenitalizações, mas também qualquer tipo de prótese ou qualquer tipo de operação plástica, né? Então, tipo, não é como se os próprios médicos já não fizessem isso, ou seja, de recomendar aos pais que esperem aos 18 anos. Mesmo porque, se o adolescente toma bloqueador de hormônios, não há urgência, vamos dizer assim, do organismo da pessoa para que seja feita a cirurgia. É realmente uma questão de escolha pessoal, da disforia, não é de lidar com a disforia. Então, assim, o que ela fala não tem um menor fundamento. Exato. Bom, a ONG Mermaids, né, Sereias, aí, que é uma ONG que cuida de crianças e pessoas trans no Reino Unido, disse que seria extraordinário se essa senhorita, Liz Truss, esquecesse essa, vou colocar aqui no meu bom português, essa merda, e introduzisse mais igualdade para as práticas médicas da Grã-Bretanha. Eles disseram, inclusive, que, de acordo com pesquisas que eles têm, o número de pessoas que têm qualquer arrependimento depois de passar por uma cirurgia de reafirmação sexual é muito baixo. A gente sabe disso, a gente já tem pesquisa sobre isso, mas enfim, fica aí essa conversa para se ter no Reino Unido, que continua indo para um grande buraco, né? Vale lembrar que a votação que houve, que de certa forma deu um pouco de poder para Liz Truss fazer esse tipo de afirmação, aconteceu há 2 anos atrás, quando eles perguntaram para a população o que a população achava sobre isso. Vale lembrar que é mais ou menos a época que essa mesma população votou para sair da União Europeia e se fuder de forma incrível. Então fica aí mais esse buraco que a Inglaterra continua a entrar. E agora, vindo aqui para as Américas, em Porto Rico, a gente tem uma notícia bem triste, que nessa última quarta-feira, também dia 22, o corpo de 2 mulheres trans foi encontrado cremado na cidade de Humacao, na costa leste de Porto Rico. O nome delas era Serena Angelique Velasquez Ramos, de 32 anos, e Laila Pelais Sanches, de apenas 21 anos. O corpo delas foi encontrado pela polícia, que demorou um tempinho até realmente soltar, né, quem eram as pessoas, que foi nessa sexta-feira, e infelizmente a família ficou sabendo de uma forma não muito legal. A irmã da Serena Angelique, que é a Francesca Alvarado, ela contou à CBC que recebeu uma ligação de amigos, né, quando ela entrou no Facebook da irmã na quinta-feira, e aí viu lá várias notificações de as pessoas falando do tipo, nossa, a gente te amava muito, Serena, desculpe pelo que aconteceu, nós vamos sentir muita saudade de você. E ela começou a ligar para a irmã e não conseguia falar com a irmã de jeito nenhum, até que na sexta-feira ela foi avisada. Infelizmente, atualmente, a irmã dela, né, a Francesca, está morando nos Estados Unidos e graças
as fronteiras fechadas por conta da Covid de 2019, ela não pode viajar para Porto Rico para acompanhar a mãe e a avó dela nesse momento muito triste. De acordo com o ativista de direitos LGBT, Pedro Júlio Serrano, esse é mais um caso do número crescente de ataques antitrans que tem acontecido em Porto Rico, que infelizmente sempre foi um lugar muito aberto à comunidade trans, mas agora cada vez mais está mais agressivo contra elas, principalmente as que estão vivendo numa situação de vulnerabilidade social, morando nas ruas ou às vezes precisando trabalhar como profissionais do sexo. Então fica esse abraço para a família das duas, tanto da Serena quanto da Laila, e força, gente. Lembrando que não fazem nem 2 meses que a gente teve o assassinato da Alexa também, em Porto Rico, que foi um assassinato bem violento. Ela foi morta a tiros depois de ter usado um banheiro feminino em um restaurante. Ela fugiu do restaurante depois, foram atrás dela e atiraram nela. Então, assim, a coisa realmente não está legal por lá. E a gente espera que as nossas irmãs e irmãos aí de Porto Rico se cuidem e consigam passar por esse problema. Sim, muito, muito triste. Ah, tá muito triste esse programa. O mundo não tá ajudando. E agora vamos se enterrar ainda mais com o boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Mentira, o Drag Race não tá triste, mas ele tá meio capenga hoje. Não tem muita coisa pra falar, não. As pessoas estão em casa, não estão participando de eventos e nem dando bafão na rua, então tem menos notícias. Tanto que eu vou começar com uma notícia de uma coisa que já aconteceu. Na última quinta-feira teve o festival online The Stonewall Inn Gives Back, que foi aí transmitido pela Wall Plus e que teve como objetivo arrecadar fundos para profissionais LGBTQ+, do entretenimento que foram afetados aí pela pandemia da Covid-19. O festival foi apresentado pela Michelle Visage e pelo humorista Tyler Oakley e teve aí nomes como Cyndi Lauper, Kim Petras, Troye Sivan, Christine Chenoweth, é isso? Isso, é a mocinha que faz a Glinda, que participou de Drag Race, lembra? Ah, ok. O Todrick Hall e Pablo Vittar. E Rufus Wainwright, que tá muito gato. Ele tava lá também? Tava. O nominho dele não tá aqui, não. Arrasou. Rufus, que pelo que eu sei, tá pra lançar disco novo. Enfim, esse ano tá ótimo de disco. Teve Fiona Apple, vai ter o Rufus, então tô feliz. Bom, o festival já aconteceu, né? Então, provavelmente, talvez você encontre aí alguma forma de ver ou baixar ou o que você preferir. Acho que talvez valha a pena dar uma olhada ali na Pablo, principalmente, de repente descobrir alguma forma aí de contribuir com essa causa. Agora, gente, eu conto pra vocês, hoje tá foda, que a Netflix continua trazendo aí conteúdo bastante interessante e relevante pra gente, principalmente durante esse momento de quarentena. Um dos produtos mais vendidos aqui no Brasil da Netflix é um reality chamado Brincando com Fogo, em que as pessoas não podem se pegar e aí elas ficam sexualmente provocando umas às outras. Tá, ó. Héteras, tá? Héteras, todas. São todas héteras? Eu não sabia. Ou acho que tem um casal de meninas. Tive a impressão pelo trailer. E pelo que eu entendi, as pessoas não podem nem se beijar, né? Não é simplesmente não pode fazer sexo. Nossa, gente, que difícil, né? Porque eu sou tão sexualmente ativa que eu não consigo. Aí no trailer mostra uma moça rebolando no pau do cara, umas coisas assim, sabe? Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Ah, que bom. Que bom, Rodrigo. É sobre um documentário novo que acabou de ser lançado. Eu não sei se está disponível aqui pra gente na Netflix Brasil, tá? Tá. Não sei se está disponível para Portugal e Europa de forma geral, mas se está disponível aqui deve estar lá também. Que é um documentário produzido pelo Ryan Murphy, chamado Circus of Books, que conta aí a história da Karen e do Barry Mason, que era um casal que tinha como diz na matéria onde eu peguei a notícia, um império do pornô gay. Né? Basicamente, o que eles tinham de mais importante era uma loja em Los Angeles, que foi uma espécie de centro da comunidade LGBT, acho que principalmente da comunidade gay, por muito, muito tempo em Los Angeles. E neste documentário tem a presença de uma queen que a gente gosta bastante, que é a Alaska,
que ela conta que ela trabalhou na Circus of Books. E aí ela fala no documentário que sempre foi um sonho para ela trabalhar numa loja de coisas pornográficas. Abre aspas. I'm a weirdo and a kind of a pervert, I guess. Ou seja, eu sou esquisita e pervertida, talvez, não sei. E aí ela fala que era super tranquilo trabalhar lá. A única regra, basicamente, que o casal impôs é: se você roubar algo da gente, você vai ser despedida, e é isso. Ou seja, justo. Justo. Eles não se sentiam ofendidos ou que estavam ofendendo alguém ou que estavam escandalizando alguém. Era simplesmente o trabalho deles. Era como se eles vendessem maçãs numa fruteria. Justo. Diz Alaska. E é isso. Lembrando também que saiu recentemente, aí, acho que umas 2 semanas atrás, o clipe novo da Alaska, né? De Leopard Print. Que tem basicamente 80 queens que já passaram por RuPaul's Drag Race, como de costume. Pra que pagar atores se você pode pagar suas migas? Não é? Nesse momento faz bastante mais sentido ainda. Exato. E por falar em RuPaul's Drag Race, a nossa querida RuPaul, que tá nesse exato momento furando a Avenida Lins de Vasconcelos em busca de petróleo, né? Vocês estão ouvindo o barulho. Ela tá aí pra bater um recorde no Emmy. Se RuPaul for indicada e ganhar o Emmy de melhor apresentadora de reality show esse ano, vai ser o 5º Emmy que RuPaul ganha nessa categoria. E ela vai bater o recorde do Jeff Probst, que era o apresentador, digamos assim, do Survival, né? Que tá aí há 40 anos já no ar. E isso não é mentira. O Jeff tem um recorde aí de 4 Emmys nessa categoria. Só que Survival deu uma caída, tá tanto tempo aí no ar, e faz algum tempo que ele não ganha nada, basicamente desde 2003. Então, se RuPaul ganhar o Emmy esse ano, ela vai bater o recorde de Emmys nessa categoria. Lembrando que existem poucos recordes desse tipo no Emmy, mas também não vou entrar aqui em detalhes. Falando em coisas que estão estreando na TV, mas agora uma coisa que talvez seja um pouco mais interessante, pelo menos o trailerzinho indica que vai ser bem legal. A nova atração aí da HBO Max, que é o serviço de streaming da HBO, o Legendary, Legendary estreia no dia 27 de maio. A gente já comentou rapidinho sobre esse programa aqui na época que rolou o Bafom com a Jamila Jamil. Então, é um reality de competição em que 8 casas vão competir e trazer um pouco mais da cultura ballroom para a TV. Eu falei sobre o trailer ser bem bonito, porque eu realmente achei uma fotografia muito foda. E as cenas de competição parecem que estão muito bonitas. Sim, e assim, o trailer, pra mim, não sei, Cairo tem um olho mais crítico nisso, mas pra mim, claramente foi reeditado de um outro trailer pra tirar as cenas da Jamila Jamil e adicionar mais cenas dos participantes. Nossa, você acha? Porque eu achei que ela aparece bastante. Ela aparece muito pouco. Sério? Muito pouco. Pra quem vai ser, teoricamente, a apresentadora, né, a MC que vai... Ela não é a apresentadora. Ela não é a apresentadora. Ela é uma das juradas. O apresentador é o moço que, inclusive, está no cartaz da série. E ele é o criador da série, inclusive. E ele é uma pessoa do Ballroom. Ela é uma das juradas, junto com a Megan Thee Stallion e outras 2 pessoas de Ballroom, sendo que uma delas é a Naomi. Eu não lembro quem é a outra pessoa, mas os jurados aparecem muito pouco nesse vídeo, no geral. O apresentador não é o da Shawn Wesley, que é o MC? Sim, né? É, né? Exato. É ele que tá no cartaz. E tem também DJ Mike Q e Law Roach. Essas pessoas Sim. eu não conheço. Eu conheço Naomi e a Jamila, basicamente. Mas enfim, a gente vai deixar o link aí pra vocês verem não é nem um trailer, né? É mais um teaserzinho, na verdade. Lembrando que estreia no dia 27 de maio na HBO Max, né? Se você tem aí esse serviço, você tem a obrigação moral de baixar a louca, né? Enfim, e mandar aí pra gente. Exato. Na verdade, tem uma coisa sobre o 27/5. Na verdade, o HBO Max vai estrear o serviço no dia 27/5. Olha! Legendary é um dos, igual que se fala no mundo dos jogos, como é que é tela? Jogo de lançamento. Titles at launch, não é? Não sei quantos titles at launch. O serviço de streaming que existe hoje da HBO é o HBO Go. Que é uma bosta.
E ele vai ser substituído, ele vai morrer e ser substituído pelo HBO Max, Pela Avril Lavigne. pelo irmão gêmeo do Paul McCartney. Bom, vamos aguardar. De alguma forma a gente vai obter isso, né? A gente sabe. Porque eu realmente estou bastante curioso e interessado em assistir, até porque a gente não tem ainda nem ideia de uma nova temporada de Pose quando aconteceria, né? Não que uma coisa substitua a outra, não é Não, isso? gente? mas eu acho que realmente vai demorar, porque eles não gravaram a terceira toda. Uhum, né? Eles estavam gravando e as gravações foram interrompidas por conta do Covid. Então, sim. acho que não temos cenário tão cedo. Outras coisas que estão rolando aí na TV relacionadas a drag queen, a gente já falou todas elas aqui, basicamente, mas só lembrando. Nessa semana que acabou de passar, estreou We're Here na HBO, que é aquela série com a Bob, a Eureka e a Shangela montando pessoas numa cidadezinha. A gente tem o Dragnificent, que é a Thor, a Jujubee, Alexis Michelle e a Bibi montando pessoas, que está sendo exibida pela TLC, também deve estar disponível para download. E também no começo de abril estreou o Sasha Velour's Nightgowns, que é uma docu-série, falando aí sobre a cena alternativa de Nova York. Brooklyn! Inclusive vem daí o nome, né? O Nightgowns, que é lá a casa onde vários performers já se apresentaram nessa cena. E a ideia é mostrar justamente outras formas de expressão, outras formas de arte, com pessoas de várias identificações e expressões de gênero e etc. Então tem drag queen, drag king, tem performers que não se identificam necessariamente como drag queen ou king ou whatever. E uma das pessoas que está no elenco é justamente a nossa querida Vander Van Nod, vencedora aí da primeira temporada de Drácula. Então parece que é bastante interessante também. Essa série está sendo exibida por um aplicativo de streaming chamado Quibi. Olha o Kibe! E também, obviamente, é mais uma coisa que a gente vai conseguir aí por outras formas. E para terminar, lembrando também que já está confirmadíssima a data de estreia de RuPaul's Drag Race All Star 5 no dia 5 de junho na Showtime. A data já foi até liberada lá no app da Showtime. Um monte de gente mandou screenshot essa semana mostrando isso. Então, logo que acabar Drag Race Season 12 e Secret Celebrity Drag Race, a gente já entra no All Stars. E é esse o Drag Race de hoje. O desejo de Sheiko Lay não vai ser realizado, né? Eu peço ao Silvio Santos que não exiba a quinta temporada de All Stars. Bom, pelo menos a gente finalmente vai entender o que a Sheiko Lay quis dizer com isso. Exato. Indo agora então aqui para um pequeno comunicado de cidadania. A Casa 1, que infelizmente teve de fato que interromper todas as suas atividades presenciais por causa da questão do Covid-19, conseguiu levar com sucesso já alguns dos seus serviços para o âmbito virtual. E na semana passada eles anunciaram então o último serviço habitual da casa, que ainda não tinha sido passado para o âmbito virtual, que é o atendimento por profissionais de saúde mental, ou seja, apoio psicológico e psiquiátrico a preços sociais ou mesmo gratuitos, em que a Casa 1 realizava presencialmente. Muito bem, vai funcionar então da seguinte forma. Toda segunda-feira, a partir das 14 horas, a Casa 1 vai divulgar nas suas redes sociais um link para que hajam inscrições, porque afinal, atendimento psicológico tem data e hora, ou seja, tem algumas vagas aí disponíveis, é um número limitado a cada semana. Então, a partir desse link, as pessoas se inscrevem, são sorteadas ou assinaladas horários, tudo mais, e os atendimentos vão acontecer então todas as quartas e quintas, das 18 às 20 horas, por meio de videoconferência. O horário parece limitado, mas vão ser vários profissionais simultaneamente que vão estar a oferecer esse serviço. Então há espaço aí para um número de pessoas serem atendidas ao mesmo tempo. A Casa 1, para lembrar vocês, a arroba da Casa 1 no Instagram é Casa 1 com o número 1 e no Facebook é Casa 1 por extenso, tá bem? Nós vamos deixar aqui os links das redes sociais da Casa 1 para todo mundo ficar ligadinho, porque isso significa que esse serviço vai poder ser acessado por pessoas de outros lugares, não só da cidade de São Paulo. Então aí, parabéns à Casa 1 por ter conseguido, não é? Transferir esse serviço para o âmbito online. É um serviço que
imagino que vai ser muito procurado, porque é muito necessário nesses tempos de isolamento social, para além das necessidades normais, entre aspas, da população LGBT, que é em situação de vulnerabilidade, que é o foco aí maior do serviço da Casa 1. Então não se esqueçam, vamos deixar o link aqui na descrição, mas vocês já podem ficar ligadinhos a partir de hoje, às 14h, nas redes sociais da Casa 1, para não perder o link de inscrição. E um Notícias de Cá hoje especial e rápido, mais especial. Nós estamos a gravar esse programa então no 25 de abril, no sábado, que é o Dia da Liberdade, que marca a Revolução dos Cravos, quando os capitães de Abril, junto com o povo português, derrubaram a ditadura do Salazar em 1974. Então, essa efeméride marca esse ano 46 anos da Revolução dos Cravos. E pela primeira vez na história, não ocorrerá a grande passeata da liberdade na Avenida da Liberdade, aqui em Lisboa, que leva o nome por causa deste evento. Mas ocorreu uma solenidade a portas fechadas para um número limitado de pessoas na Assembleia da República, e as pessoas foram estimuladas aí a se juntarem online e fazerem aí as suas celebrações, incluindo, mas principalmente também, uma cantoria nas varandas ao redor do país, daquela que é considerada a canção símbolo do 25 de abril, Grândola Vila Morena, que foi a música utilizada como um sinal transmitido por rádio de que está autorizada a deflagração, não é, de todo o plano dos militares para derrubar o governo do Salazar. Tem uma curiosidade muito interessante em relação a isso, porque apesar de Grândola Vila Morena ser a canção que avisou as pessoas de que agora é a hora, bora fazer? Houve uma outra canção que foi emitida na noite do dia 24 de abril para avisar as pessoas de que realmente ia acontecer dali a algumas horas, o que já estava planejado, que é a canção E Depois do Adeus, que foi uma canção que Portugal enviou ao Eurovision. Então temos aí a história do Eurovision e da Revolução de 74 aqui em Portugal, se cruzando de uma maneira muito interessante. Então, parabéns aí a Portugal por nunca esquecer essa data e sempre fazer questão de lembrá-la. E fica aí também parabéns para a Itália, porque o dia 25 de abril na Itália também é o dia da liberdade, quando foi derrubado o governo fascista do Mussolini, mas isso já ainda nos anos 40, e também no país valenciano e nos países catalãs é o Dia da Liberdade, porque um evento que aconteceu no ano de 1704, quando a União das Coroas do país valenciano conseguiu evitar, numa primeira vez, depois infelizmente não conseguiram, a dominação da coroa borbônica na região de Valência. Infelizmente eles acabaram por ser dominados depois, como a gente bem sabe, mas nesse dia 25 de abril aí é o Dia Nacional do país valenciano, então 25 de abril aí tem o seu impacto. E no dia 26 de abril, que é amanhã, vulgo ontem, vulgo domingo, é o Dia Internacional da Visibilidade Lésbica. Arrasou. Então assim, gente, muita coisa nesse final de semana. A Revolução de 74 que derrubou aquela farsante que roubava o meu nome, né? O Marcelo Caetano lá de Portugal. O próprio. Aquela vagabunda que roubou o meu nome. Mas ela foi derrotada, amiga, e você prevaleceu. Amiga, mas ela aparece nas 2 primeiras páginas da busca do Google ainda. Ai. Mas é isso, essa foi o Notícias de Cá de hoje. Parabéns, então, para os 46 anos de democracia em Portugal. E tô muito feliz porque vou estar aqui, e espero estar aqui, para a comemoração de 50 anos, daqui a 4, né? Arrasou. Parabéns, Portugal. Arrasou, Portugal. E agora a gente vai para nossa coluna de cultura para avisar para vocês que nessa quinta-feira, dia 30 de abril, a partir das 9 horas, vai acontecer no canal de ela mesma, Pablo Vittar, o Festival do Orgulho Live, que é um festival patrocinado pela Amistel, né, a cerveja aí, que vai ter shows de Pablo Vittar, Pepita, Aretusa Love, Matheus Carrilho e Urias. Então, se vocês quiserem curtir mais esse festival online aí, vão lá no canal da Pablo para poder curtir este momento. E uma última notícia bem triste é que o Ângelo Leuzi, que é um dos grandes empresários aí que
fez a noite paulistana, né, crescer lá nos anos 90. Infelizmente faleceu nessa quarta-feira também, dia 22. Dia 22 aconteceu basicamente tudo, né, desse país. Vale lembrar que o Ângelo foi o criador de várias casas aqui em São Paulo nos anos 80 e nos anos 90. Então ele criou o Rose Bombom, que revelou vários nomes do rock nacional, tipo Titãs, por exemplo, o Traje a Rigor, Abafa. Também o Columbia, onde aconteceu o primeiro after do Brasil, que acontecia no porão do Columbia, que era o Hell's Club. Ele também foi responsável pela criação do Base e do Love, que são aí bem famosos da noite paulistana. Não estava aqui, não sei. Eu estava, mas eu era muito jovem. Bom, ele tinha 64 anos, infelizmente sofreu um infarte. Um abraço para a família e seguir em frente. O Notícias Quebrando hoje teve informações da Deutsche Welle, do Voz da Bahia, do Guia Gay São Paulo, do G1, do All Notícias, do Observatório G, do LGBTQ Nation, da NBC News, da Sky News, da CBS News, do blog Social 1, do Pink News, do Gold Derby, do Instagram de Legendary, da Entertainment Weekly, do Gay Blog BR e da revista A Capa. Indicações para a semana, amores? Eu tenho. Gostaria de indicar, então, 2 álbuns recentes de artistas LGBT do Brasil. O primeiro deles saiu ontem mesmo, dia 24 de abril, que é O Ano do Cachorro, o álbum novo de Masmi. Também conhecido como Masmenino. Que está, assim, incrível, gente. Ele traz uma proposta furry para o mainstream. Eu amo. A capa é super lindinha, mas não é só a capa que é lindinha. As músicas são realmente muito boas. O Masmi é um produtor muito, muito bom. E tem parcerias incríveis nesse disco. E eu gostaria de destacar, então, tanto a faixa título, que se chama O Ano do Cachorro, que ele fez um esquema que a primeira faixa é O Ano do Cachorro e a última faixa do disco é uma faixa espelho dessa que se chama O Cachorro do Ano, que também é absolutamente incrível. Mas no miolo ali do disco eu quero destacar, além de Masculinidade, que é um single que o Masmi já havia lançado no ano passado, que é muito bom, a faixa do álbum que é Dos Boy, que é absolutamente divertidíssima e super empolgante. Um synth pop assim, saboroso, saborosíssimo. Então escutem aí em todos os lugares, incluindo no Bandcamp, se você quiser comprar diretamente, dar seu dinheiro diretamente pro artista, no Bandcamp do Masmi, mas também pode dar stream no Spotify e etc e tal. Então, Masmi, M-A-S-M, O Ano do Cachorro. E só fazer um comentário sobre isso também. O disco anterior dele, que me fugiu completamente o nome agora, também é muito bom. Alguma coisa de maré. A capa é lindíssima, inclusive. Eu lembro da capa. A imagem da capa tá gravada na minha cabeça. Mas sim, vão lá no Bandcamp do Masmi, escutem tudo. Basicamente, comprem tudo. Arrasem. E o segundo disco que eu vou indicar aqui é também de música eletrônica, mas um pouquinho mais no experimentalismo e no conceito, que é o álbum de estreia, o primeiro álbum, do duo Leonuki, que é composto pelo meu querido e amado Gione Bigode e pelo Felipe Hassan, ambos da cidade de Brasília, capital federal do Brasil. O nome do disco é O Único Caminho é a Frente, e é um disco baseado em experimentações envolvendo desconstruções que se inclinam pro Vaporwave, mas não são Vaporwave de verdade. E que carregam aí uma mensagem meio... como eu posso dizer? Uma mensagem dark electro, muito fundada em ideais trotskistas e marxistas. Então eu acho que vale a pena escutar O Único Caminho é a Frente, do Leonuki. Nesse caso, está disponível no Bandcamp do selo pelo qual eles lançaram, que é o Dionysian Industrial. Então procurem lá no Bandcamp. Se vocês jogarem no Google Leonuki, vocês também vão encontrar. De qualquer forma, nós vamos então postar nas redes sociais durante essa semana os links para todo mundo ter. Então, Leonuki, O Único Caminho é a Frente, e Masmi, O Ano do Cachorro. 2 álbuns pra vocês aí. Eu vi aqui o outro disco do Masmi chama Maré Rasa. Eu tava quase lá. É muito bom também. Esse novo eu não ouvi ainda, mas o Maré Rasa é muito bom. A minha indicação é algo que eu e o Telo voltamos a assistir na semana passada, mas que já tá com 5 episódios aí, considerando dessa semana passada também, que é a nova temporada de One Day at a Time, que foi
cancelada pela Netflix e foi mantida viva aí por um canal de TV chamado Pop TV. E tá simplesmente maravilhosa essa temporada. Começou realmente muito, muito bem. E trazendo mais ou menos todos aqueles temas ali que a gente já estava acostumado a ver em One Day at a Time. A gente viu o quê? 4 episódios e vai ver mais um. Então tá valendo realmente muito a pena. É um pouco mais difícil de obter, porque tem que baixar de algum lugar. Mas realmente vale muito a pena esse esforcinho, essa contravençãozinha aí. Que bom que a gente ainda tem One Day at a Time para manter aí a nossa vida rodando. E eu quero reindicar algo que eu indiquei semana passada, que é o disco novo da Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters, porque agora eu ouvi. Eu indiquei ele sem ouvir, agora eu ouvi. E tá simplesmente maravilhoso e muito provavelmente o segundo melhor disco da Fiona, porque pra mim o melhor sempre vai ser o When the Pawn, pelo contexto que ele tem na minha vida, de uma forma geral, mas o Fetch the Bolt Cutters é maravilhoso. Ela é muito pioneira, porque ela gravou o disco em casa mesmo antes da pandemia. E ela correu para lançar o disco, né? Apesar dela estar trabalhando nele há 5 anos, ela deu uma corrida agora para lançar, para garantir que ainda estivéssemos em isolamento na época que o disco fosse lançado, porque aí ela não seria obrigada a sair de casa para dar entrevista para ninguém. Então foi por isso que ela correu para lançar o disco. Eu amo. Muito me identifico. Uma mulher à frente de seu tempo. Muito me identifico. Gente como a gente. Fiona Apple, amo. O Rodrigo com a Fiona é igual as Little Monsters. Primeiro ele grita que hino e depois ele aperta o play. Exatamente. Nem precisava ouvir para saber que era incrível. E aí eu recomendo 4 faixas. A faixa título, que tem participação da Cara Delevingne no backing vocal. Cara de levinho. Vou indicar Shamika, que é maravilhosa. Shaniqua disse que eu tenho potencial. É meu nome no Twitter. Que é uma música sobre bullying na escola. Eu vou indicar Ladies, que acho que é a mais bonita do disco, que fala sobre essa situação das pessoas, né, principalmente dos homens, colocar as mulheres em situação de competição. E, inclusive, quando ela fala também sobre a época em que o avô dela traiu a avó dela, alguma coisa assim. E Cosmonauts, que é uma música antiga, na verdade, é uma música que era para ter entrado na trilha do Virgem de 40 anos. E acho que acabou não entrando, não sei. E aí, sei lá quantos anos depois, ela lançou a música nesse disco. Então, tá bem bonito. Eu super recomendo aí pra todo mundo, mesmo quem não conhece muita coisa dela e tal. Eu acho que vale a pena ouvir. De repente, vocês podem acabar gostando também. Sim, eu não conhecia muito e gostei bastante. É um disco bem legal. E eu também vou indicar um disco, olha só. Arrasou. Que é o seguinte, eu falei semana passada do primeiro jogo que eu trabalhei que saiu nessa quinta-feira, o Pixel Ripped de 1995, e saiu a trilha sonora no Spotify com capa feita por mim mesmo, Olha! Telo Caetano. Então tá aí juntando ao hall de capas de discos que eu fiz. A trilha foi feita pelo Moon Sailor, pun intended. Sasha Meneghel has entered the room. Foi igual quando a Dua Lipa apareceu no telão do BBB, que a Manu Gavassi virou Oh my God! Mas enfim, a capa saiu lá, as músicas estão bem legais, como eu tinha dito, né, o jogo ele tem essa brincadeira com nostalgia dos anos 90, né, pelo nome, então vão lá e escutem a trilha do Moon Sailor pro Pixel Ripped de 1995 e vejam a capa que eu fiz, me deem esse view aí. Lembra outras capas que você fez, que estão no Spotify também? Outras capas que eu fiz que estão no Spotify também. Temos a capa da coletânea, da Elegant Elephant, Pachyderm Parade. Temos também a capa do 4º álbum do nosso querido Locust, que é o Nando Lins, nosso amigo, que tá lá o The Fourth Day, e acho que são só esses. O volume 2 da trilha do podcast The Libraries Sim, o volume 2 da trilha do podcast The Libraries Open, e em breve, novidades por aí, hein, gente? Em breve, super em breve. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda de manhã no nosso canal no YouTube, youtube.com/The Libraries Open Podcast, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e também no nosso feed para você poder ouvir aí em qualquer agregador de podcast, incluindo aí também
o Spotify, o Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. E se você quiser aqui mandar a sua música pra gente ouvir, ou indicar uma música de uma amiga sua pra gente ouvir, ou mesmo quiser contratar os meus serviços para fazer a capa do seu disco, manda um e-mail pra gente para contato@thelibrariesopen.com.br ou entra no nosso site thelibrariesopen.com.br e comente no post deste episódio. Lembrando que a gente está no YouTube, The Libraries Open Podcast, a gente também está no Instagram e no Twitter com Tlio Podcast, e lá no Apoia-se você pode ajudar a gente a fazer o nosso projeto crescer e se estabilizar cada vez mais. Então entra lá em apoia.se/The Libraries Open. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite no The Libraries Open, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e 1 da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, ao vivo em youtube.com/The Libraries Open Podcast, para falar do último episódio de RuPaul's Drag Race. Start your engine, RuPaul's Drag Race. May the best woman win. Start your engines. Welcome. We like to welcome. Então é isso, amor. Estejam aqui conosco para se recuperar desse final de semana, dessa semana inteira, né? Vamos falar a real, que foi absolutamente excruciante. É isso, amores. Beijinhos. Beijos. Beijos, amores. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, amores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Salles, Feliciano Silva. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/The Libraries Open, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Libraries Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Pera, deixa eu só ver aqui a causa Você morte. tá sentindo cheiro de gás? Eu tô achando que esses filhos da puta furaram alguma tubulação de gás. Eu tô sentindo cheiro de queimado. Gente, o fracking é real. Sim, tá foda. Me veio um cheiro de gás muito forte aqui.